Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Salmo, romance e meditação sobre os 4 flagelos do Senhor, publicado em 1975 pelo Friedrich Gottesdienst. Eu li este livro inicialmente para poder fazer parte daquele meu projeto sobre a representação do diabo e sobre o pacto fáustico. Caso você não saiba a que eu estou me referindo, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam alguns vídeos que tratam dessas temáticas. Entretanto, conforme a leitura foi avançando, eu percebi que apesar de nós termos aqui como personagem principal o anticristo, ele não assume os contornos malignos e diabólicos que poderiam inserir este livro dentro deste projeto em específico aqui no canal. Mas, conforme eu fui me aprofundando na leitura e fui aprofundando as minhas reflexões sobre este livro, eu percebi que ele poderia muito bem fazer parte de um outro projeto aqui do canal, que é aquele em que eu comento obras produzidas ao longo do século XX na Rússia, né, na então União Soviética. Pensando nisso então, e pensando sobretudo no momento em que este livro foi publicado, em 1975, nós poderíamos muito bem aproximar ele, se não inseri-lo de fato, naquele terceiro período dentro daquela proposta de periodização que eu esbocei em um vídeo anterior aí deste canal. Vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também. Então, naquele vídeo, como vocês vão perceber, eu sugiro, evidentemente, que você assista aquele vídeo caso não tenha assistido, porque lá eu dou alguns detalhes, eu entro em maiores detalhes sobre esta periodização a qual eu vou me referir agora. Mas, enfim, pensando então nesses 3 períodos, talvez nós possamos aqui aproximar o Salmo do terceiro momento da literatura soviética, ou então colocá-lo em um entrelugar entre o segundo e o terceiro períodos. Então, apenas resumindo aqui, para que você não fique totalmente, enfim, alheio àquilo que eu estou falando, nós temos ali ao longo do século XX 3 momentos de produção literária que foram drasticamente determinados pelo contexto sociocultural da Rússia, que então pertencia à União Soviética. Então você tem um primeiro momento no início, né, nas primeiras décadas do século XX, que é o momento de florescimento da literatura soviética, que era marcada pelo realismo socialista, que retomava o romance social dos anos de 1860, como por exemplo lá o Gente Pobre do Fyodor Dostoiévski, para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. É muito comum que neste período, né, da literatura soviética, de fato, se encontrem romances de formação, uma vez que a formação de um determinado indivíduo deveria acompanhar ou ao menos apontar para o desenvolvimento de um ideal socialista ou de um ideal de uma sociedade própria daquele momento ali da Rússia, ou seja, uma sociedade que se aproximasse dos pressupostos comunistas, socialistas, enfim. Então este é o primeiro momento. O segundo momento, o segundo período, é aquele que naquele meu vídeo eu chamei de literatura antissoviética, porque trata-se de uma literatura que se afasta ideologicamente daquela literatura soviética, ainda que mantenha uma representação realista. Então, é uma distância apenas ideológica e não formal. E por fim, você tem um terceiro momento, e acredito eu que este livro aqui ele se aproxime muito mais desse terceiro momento, em que nós observamos mesmo o florescer de uma literatura assoviética, ou seja, uma literatura que propunha um esvaziamento da mentalidade soviética. E esse esvaziamento acontecia de 3 modos: a partir do abandono da representação realista, ou do diálogo irônico com a literatura e com a sociedade soviética, ou ainda por meio da intertextualidade com a tradição, de modo a desmontar a ideia de hegemonia, a desmontar a ideia de cânone. E no caso aqui de Salmo, me parece que a intertextualidade com a Bíblia especificamente acaba recuperando um elemento absolutamente contrário a toda a ideia socialista daquele período, o que também aponta para um renascimento do cristianismo a partir dos anos 70 na União Soviética. Além disso, é sempre bom lembrar que
essa literatura do terceiro período acabava criticando muito todo aquele humanismo soviético dos anos 20 e 30, por exemplo, que já não tinha mais lugar na realidade caótica que as pessoas vivenciavam. Então, é graças a isso que nós temos aqui neste romance e em vários outros deste período, personagens completamente desajustadas, corrompidas e que, graças a isso, demonstram a falência, a decomposição não apenas da União Soviética, mas também do próprio sujeito contemporâneo. Eu também já falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o Dostoiévski Trip, que é uma peça de teatro do Vladimir Sorokin. O link para este vídeo vai estar lá embaixo, evidentemente. Mas enfim, uma coisa muito interessante sobre essa intertextualidade com a Bíblia proposta aqui pelo Gorenstein é que ela não vai se limitar, essa intertextualidade aqui, ela não se limita a apenas recuperar personagens ou situações bíblicas, como acontece, por exemplo, no Evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago. O que está em jogo aqui é a transposição das profecias do Antigo Testamento à realidade soviética, à realidade da Rússia do século XX, em um movimento muito parecido com aquele que o Borges faz em um conto chamado Evangelho segundo São Marcos, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. E daí o que acontece? Acontece que neste conto em específico, o Borges pega toda a ideia da imagem do Cristo, como descrita lá no Evangelho segundo São Marcos, e transporta essa ideia à realidade dos pampas argentinos do fim dos anos 30 do século passado. Então, graças a esse modo muito interessante de de estabelecer essa intertextualidade, este romance aqui acaba estabelecendo uma lógica de causa e consequência, como se todos aqueles eventos históricos que marcaram a União Soviética fossem resultado direto das profecias bíblicas, principalmente do Antigo Testamento. Então isso é uma coisa muito interessante a se considerar conforme você avança pela leitura deste romance. E mesmo a estrutura destes capítulos aqui acaba auxiliando neste processo de transposição da realidade bíblica para a realidade soviética, já que cada uma das 5 partes aqui do romance começa com toda uma discussão, não apenas teológica, mas também filosófica, que acaba sendo ilustrada e posta em prática por meio de uma parábola que ilustra cada um dos 4 flagelos que Deus mandará para castigar a humanidade. Essa mesma técnica, essa mesma estrutura de primeiro você fazer uma parte mais expositiva e depois você fazer uma parte ilustrativa de toda essa exposição, havia sido utilizada, e muito bem utilizada, diga-se de passagem, pelo Dostoiévski em um romance chamado Memórias do Subsolo, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. O link, é claro, vai estar lá embaixo. Inclusive, falando em Dostoiévski, o narrador deste romance aqui é tão digressivo quanto os narradores lá do Dostoiévski, não apenas do Dostoiévski, mas do Tolstói também. Então, aqui, o Gorenstein se aproveita de toda uma forma canônica, mas de modo a rasurar este cânone, já que a todo momento este narrador aqui do romance desconstrói a visão de Deus, da religião e principalmente do povo russo que o Dostoiévski demonstrava ter em seus romances. E outro elemento estrutural associado ainda a essa recuperação de algo bíblico que vai estar presente aqui é o fato de que cada capítulo aqui deste romance recupera um personagem dos capítulos anteriores, e isso acaba se assemelhando muito a todos aqueles ciclos familiares da Bíblia, com todas aquelas gerações que vão se sucedendo umas às outras. Então me parece que todas essas questões acabam entrando em jogo quando se pensa no diálogo que se estabelece entre o Salmo e os textos bíblicos. Isso para não falar, evidentemente, do narrador aqui deste romance,
que se constrói a partir dessas vozes hegemônicas, no caso aqui, a partir do diálogo com essa tradição bíblica. E essa é uma das principais características daquelas obras do terceiro período da literatura produzida na União Soviética ao longo dos anos 20, do século 20, e isso talvez fique muito claro quando a gente pense lá na já citada peça do Sorokin, que é o Dostoiévski Trip. Pois bem, graças então a esse diálogo que se estabelece entre esse romance e a Bíblia, se recupera aqui em Salmo a ideia da parábola como gênero literário em que, para que se transmita algo novo, um novo conhecimento, o orador parte daquilo que já é conhecido de seu público por meio de metáforas e analogias. E tudo isso acaba entrando em jogo quando nós pensamos no modo como este romance aqui se articula, porque isso acaba gerando uma equivalência entre o cenário das profecias bíblicas e toda aquela realidade da União Soviética. Por exemplo, na página 19 aqui deste romance, ou pelo menos a página 19 aqui dessa minha edição, inicia-se o primeiro capítulo chamado Parábola do Irmão Perdido. E daí é dito o seguinte: via-se aquela mesma terra e aquele mesmo céu que dilaceraram o coração cheio de compaixão do profeta judeu, o coração de um pessimista humanista, um cantor aflito de salmos. Então veja que aqui o narrador diz isso justamente no momento em que um personagem está olhando para a paisagem soviética. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele está dizendo que essa paisagem acaba se ligando a todos aqueles cenários bíblicos que fizeram com que os profetas cantassem os seus salmos a Deus. Então, me parece muito interessante esse movimento de transposição de uma realidade em outra, efetuada aqui pelo Gorenstein nessa sua obra. Por tudo isso, o romance, postas todas essas coisas, o romance tem como personagem principal, como eu já falei para vocês, o anticristo, que também é chamado aqui de áspide, ou seja, de serpente, porque esse é um termo bíblico também, e principalmente de Dan. O nome do anticristo aqui é Dan. E isso faz referência a uma das 12 tribos de Israel lá, o que novamente recupera a questão do texto bíblico, sobretudo do Deuteronômio. Mas enfim, uma coisa interessante aqui é que, ao contrário do que nós poderíamos supor, este anticristo do Gorenstein não é um oposto de Jesus. Ele não é um anti-Jesus. Ele é um irmão de Jesus. O Dan aqui, este anticristo, é na verdade um filho de Deus que foi enviado à terra para poder punir os pecadores e trazer às pessoas os 4 flagelos descritos pelos profetas do Antigo Testamento. E quais são esses 4 flagelos? A fome, a doença, a luxúria e a guerra. Então veja aqui, enquanto Jesus intercede pelo pecador, o anticristo aqui acaba intercedendo pela vítima ao punir aquele que lhe oprime. Portanto, os dois, Cristo e anticristo, acabam se completando, se complementando para poder ali levar a cabo os planos de Deus. Então, essa passagem do anticristo pela União Soviética, ou melhor dizendo, essa passagem do anticristo pela Terra, tem uma data e um lugar muito bem determinados, porque o anticristo vai até a União Soviética e fica por lá entre 1933 e 1973. E lembra lá que este romance foi escrito entre 74 e 75 e publicado efetivamente em 75, o que sugere uma proximidade histórica entre a narrativa, ou seja, este romance aqui, e a narração, que é o ato de narrar por parte do Gorenstein. E isso é muito importante porque, enquanto os 4 primeiros capítulos do romance descrevem, por meio das parábolas, os flagelos anunciados pelos profetas lá do Antigo Testamento, o 5º e último capítulo do romance vai anunciar um flagelo que ainda está por vir. E justamente isso acaba dando ao romance, ou pelo menos acaba aumentando ou ainda mantendo a ideia de uma narrativa bíblica e profética que soa como uma espécie de
advertência ao leitor. Então é bom que a gente permaneça atento porque o tempo ainda está próximo. E é justamente daí que vem toda aquela importância de se narrar imediatamente depois da partida do anticristo, que acontece, como eu já falei para vocês, em 1973. E só o fato de todas essas questões se passarem na União Soviética já é em si algo muito importante, porque graças a isso é possível ao anticristo punir o Império Soviético, que se erigia então, que foi construído naquele período, como se fosse ali uma espécie de nova Torre de Babel, ao mesmo tempo em que seria possível punir também os alemães que haviam ocupado a União Soviética naquele período e que se achavam superiores ao resto do mundo, e punir também os judeus que haviam se esquecido de suas tradições e da aliança do pacto que fizeram com Deus. E o encarregado de punir todo esse povo é o nosso amigo Dan, também conhecido como Anticristo, que fala com Deus e às vezes fala por Deus a partir dos textos proféticos ou recuperando ainda passagens dos evangelhos. Então é muito interessante porque toda vez que o anticristo, ou na maioria das vezes em que o anticristo vai falar, ele faz isso fazendo referências a passagens bíblicas. E uma coisa interessante sobre essa figura do anticristo aqui é que nele se unem o terreno e o celestial, o profano e o sagrado, o prosaico e o divino. E assim como acontece lá na figura de Jesus da Bíblia, porque o Jesus bíblico, por mais que ele tenha algo de divino, ele continua sendo o filho do homem. Pois bem, a mesma coisa vai acontecer aqui com Dan. Ele vai pecar porque ele continua tendo uma parcela humana em si. Com isso, então, acabam se criando aqui, neste romance, dois planos narrativos. Aquele que trata da vida das pessoas, ou seja, um plano mais cotidiano, mais vulgar, e aquele que elabora digressões teológicas, sobretudo quando a gente pensa no início de cada um desses capítulos. Então, postas todas essas coisas... mas uma coisa, antes de eu falar em si de cada um dos capítulos, é importante que eu diga o seguinte para vocês. Por mais que se estabeleça essa constante intertextualidade com a Bíblia, não fique preocupada, não fique preocupado, porque essa edição aqui, né, que saiu pela Kalinka, nessa edição a gente tem várias notas de rodapé referenciando cada uma das passagens da Bíblia, então é um texto que entrega de maneira mais simplificada ao leitor tudo aquilo que está sendo elaborado aqui pelo Gorenstein. Então não fique com medo de pegar o livro, mesmo que você aí, enfim, não entenda muito da Bíblia ou nunca tenha lido a Bíblia. E caso você nunca tenha lido a Bíblia e não saiba, aqui neste canal nós temos um projeto de leitura coletiva da Bíblia, que está acontecendo, ainda que ele esteja ali em pausa. Caso você não tenha visto ainda nenhum dos vídeos, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam alguns. Muito bem, vamos aqui então falando capítulo a capítulo, porque assim a coisa fica mais fácil, tanto para mim quanto para vocês. O capítulo 1 se chama Parábola do Irmão Perdido, e nele os dois flagelos que vão ser entregues à humanidade serão então a fome e a luxúria. Este capítulo se inicia em 1933, e é importante lembrar que este é um período marcado por uma medida do governo que expropriava produtos agrícolas, o que acabou aumentando a miséria em regiões mais afastadas, como aquela em que moram os dois irmãos que vão ser aqui os personagens centrais deste primeiro capítulo, que são lá a Maria e o Vácia, que é o apelido para Ivan. Esses dois irmãos, eles são abandonados pela mãe ainda crianças, porque afinal de contas ela não tinha como sustentar a família, já que o marido havia morrido no ano anterior. Com o tempo, então, esses irmãos vão acabar se separando, e é muito triste acompanhar todo esse processo de degradação dos laços familiares, até que antecede esse momento da separação de fato. E daí, a partir desse momento, então, o capítulo começa a se centrar apenas na personagem Maria, que é a irmã mais velha, mas que deve ter assim os seus 12 ou 13 anos. E apesar da pouca idade, ela vai aos poucos se aproximando ali do terceiro flagelo, que é
a luxúria, sobretudo depois do momento em que ela é estuprada em um celeiro. E daí você vai ter que ler o romance para poder ver exatamente como que essas coisas acabam se ligando. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês que é uma cena bem chocante mesmo, tanto essa quanto aquelas que a ela se seguem, porque a partir desse momento do estupro, a Maria vai começar, enfim, a ser de fato atingida por este terceiro flagelo. Muito bem, aí nós temos o segundo capítulo, que se chama Parábola dos Suplícios dos Ímpios, e o flagelo da vez aqui será a guerra. Este é um capítulo que se passa em 1940, que foi um período em que os nazistas ocuparam vários lugares da União Soviética. Durante essas ocupações, nós vamos acompanhando aqui a vida de uma família composta pela mãe, pela filha, que vai ser a personagem central do capítulo, chamada Anushka, e por dois irmãos, o Mitya e o Volva. O pai dessa família acabou morrendo durante a guerra, e logo no início do capítulo, o irmãozinho mais novo, que é o Volva, acaba morrendo também. Com o tempo, a situação vai ficando cada vez mais difícil para essa família, principalmente por conta da guerra. Tem um determinado momento em que todos os membros aqui que continuaram vivos acabam adoecendo, eles pegam tifo, e para poder se tratar, eles acabam, enfim, se separando. E com isso, a filha, que é a personagem central aqui, a Anushka, é capturada pelos alemães e enviada à Alemanha depois de passar ali um tempo rondando, perambulando por orfanatos da Rússia. Portanto, então, nós temos ali o primeiro capítulo com toda essa questão da fome e da luxúria. Nós temos o segundo capítulo que trata do flagelo da guerra. E no capítulo 3, nós temos como centro dos flagelos a ideia da luxúria. Este é um capítulo que se passa em 1948 e se chama Parábola do Adultério. 1948 foi um período importante também, porque ele é marcado pela esperança, já que a guerra já havia acabado, então todo mundo pensou que as coisas entrariam nos trilhos novamente. E neste capítulo nós vamos acompanhando a história de uma mãe de família, esposa de um ex-soldado chamada Vera. O problema é que essa Vera acaba, de uma maneira que eu não vou dizer aqui, se apaixonando pela figura do anticristo e faz de tudo para poder, enfim, ir para a cama com ele, porque a paixão aqui não é algo, sentimental, é uma paixão física. Ela quer, de fato, se deitar com esse sujeito, tanto que ela começa até a rejeitar o próprio marido. E ela faz de tudo mesmo, ela chega, inclusive, a utilizar a própria filha para poder, enfim, conseguir aquilo que ela quer, e daí você vai ter que ler o romance para saber se ela consegue ou não. Aí nós chegamos ao capítulo 4, que se chama Parábola da Doença do Espírito. E como o próprio título já sugere, trata-se do flagelo da vez aqui será a doença, mas uma doença espiritual. Este capítulo começa em 1949 e esse é um período em que, graças a uma série de medidas investigativas do governo do Stalin, as pessoas começaram a acreditar que os judeus estavam arruinando o país. E com isso, aumentou a onda de antissemitismo, aumentou, consequentemente, a perseguição aos judeus e, principalmente, o número de pogroms, que era uma ação extremamente violenta que visava ali dizimar as comunidades judaicas daquele período. Neste cenário, vive ali um pai de família que acabou sendo preso por motivos políticos. Ele era um patriota na Bielorrússia, na época em que a Bielorrússia pertencia à União Soviética. Com isso, a mãe acaba enviando os dois filhos, a esposa desse rapaz que foi preso, acaba enviando os dois filhos a Moscou, e lá eles acabam indo morar com uma tia deles chamada Cláudia. Essa Cláudia é casada com um intelectual judeu que consegue viver ali muito bem porque o pai dele acabou comprando um sobrenome russo. Então, o sobrenome deles em Yiddish era Katz, que significa gato, e o sobrenome deles em russo, se não me engano, é Ivolgin, que significa passarinho. Então veja que só pelo sobrenome desse personagem, por essa mudança no sobrenome, nós já percebemos aqui uma questão, digamos assim,
extremamente antissemita, porque ele está mostrando que mesmo no nome o russo é superior ali ao judeu. E isso é algo muito interessante e que vai permear toda a narrativa deste quarto capítulo. Pois bem, o problema é que, com todas aquelas investigações do governo, a polícia acaba descobrindo a origem deste coitado do marido da Cláudia aqui, e ele já vivia extremamente amedrontado por ser judeu. Então ele era aquela pessoa que mal conversava nos lugares para que ninguém descobrisse as suas origens, e isso acaba inevitavelmente acontecendo. Daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente qual é o fim desse sujeito. Porque, além disso, a família da Cláudia também é composta agora pelos sobrinhos, que também vão ter lá o seu fim, pelo marido, que é um judeu que está sendo investigado, e pelo filho deste casal, que entra para o Instituto de Literatura, onde conhece dois outros personagens que vão ser muito importantes, o Ivan e o Andrei. E uma coisa muito importante sobre o encontro entre esses três rapazes, o filho da Cláudia, o Andrei e o Ivan, é que graças a esse encontro, todas as parábolas aqui do romance acabam se aproximando, acabam começando a se complementar, já que esses dois personagens já tinham tido suas origens ali explicadas nos capítulos anteriores. Então, conforme você vai lendo o romance, você vê poucas ligações entre um capítulo e outro. A partir deste quarto capítulo, essas ligações vão se tornando cada vez mais explícitas. E com isso nós chegamos então ao quinto e último capítulo, chamado Parábola do Cálice Quebrado. Esse daqui é o capítulo mais complexo do livro, porque ele vai recuperar e aprofundar todas aquelas discussões filosóficas e teológicas que já tinham sido desenvolvidas nos capítulos e nas parábolas anteriores. Essa densidade teológica acaba se aliando muito bem a todo aquele período em que se passa esse capítulo, porque a partir de 1973, que é quando o texto começa, começou a haver ali na União Soviética o renascimento do cristianismo. Então, aqui neste quinto capítulo estarão presentes o Andrei, que é um leitor ávido da Bíblia, o Ivan, que se demonstra um sujeito absolutamente antissemita, e o Savielli, que é lá o filho da Cláudia e que está tentando criar um homúnculo. Não sei se você sabe o que é isso, mas só de nós termos esse dado desse personagem tentando criar um homúnculo, já recupera tanto o Fausto do Goethe quanto a lenda do Golem, que é algo muito importante para a cultura judaica. Além disso tudo, aqui neste quinto e último capítulo também ganha destaque uma personagem chamada Ruth, que foi adotada pelo anticristo depois que a mãe dela morreu em um trem indo para a Alemanha. E daí, evidentemente, aqui vem uma questão muito importante, mas que eu não vou poder desenvolver muito para não estragar o prazer da leitura de vocês, não é? Porque o destino desses personagens todos, sobretudo quando a gente pensa nessa personagem chamada Ruth, enfim, os destinos desses personagens centrais, de cada uma dessas quatro partes aqui do romance, acaba sendo drasticamente determinado e influenciado a partir do momento em que esses personagens se encontram com o anticristo. Então, por exemplo, pensando lá na Maria, que é a personagem central do primeiro capítulo, sempre que ela encontra com o anticristo, alguma coisa de grave vai acontecer, ou enfim, acontece de fato. Então, graças a esse encontro, o anticristo, graças a essa série de encontros que vão acontecendo ao longo do livro, não apenas com a Maria, mas com os outros personagens, graças a esses encontros, o anticristo acaba tendo dois filhos. Um representando a boa semente, que deve de fato frutificar e perpetuar a tribo de Dan, e outro desses filhos acaba representando a semente ruim, que deve, portanto, ser retirada do solo comum. E daí é claro que você vai ter que ler o romance para saber qual é a semente boa e qual é a semente ruim. E para além desses dois filhos, o anticristo acaba adotando essa moça chamada Ruth, e tem ainda um terceiro filho que vai nascer mais para frente, e é justamente daí que vem toda essa ideia de um flagelo que ainda está por vir. Muito bem,
Tudo isso acaba sendo muito importante quando nós pensamos nas relações que se estabelecem entre todos aqueles personagens que vão povoar aqui a quinta e última parte deste romance. Então, como eu falei para vocês, durante todo momento eu fui pensando que, nossa, esses capítulos poderiam ser narrativas completamente separadas umas das outras, só que conforme chega no último capítulo, você percebe que mesmo aquilo de mais significante lá do primeiro acaba sendo recuperado. Pois bem, e além de tudo isso, o romance também acaba explorando aqui vários outros temas, como por exemplo, o antissemitismo aberto com a desculpa de que eu estou exercendo liberdade de expressão e coisas do tipo. E mais do que isso, mais do que o antissemitismo em si, um dos grandes temas deste romance é o lugar do judeu na União Soviética. Porque o anticristo aqui vem à Terra como judeu. Então, é muito interessante observar como que se dá esse processo de aceitação e repulsa das outras personagens para com ele. Sobre essa questão toda do antissemitismo, existe aqui um trecho na página 399, no texto que faz às vezes de pós-fácil a essa minha edição, em que é dito o seguinte: a questão do antissemitismo na União Soviética trata no fim da aceitação ou da recusa do que era percebido como o outro naquela sociedade, incluindo a recusa de si mesmo. Por isso, o estrangeiro, o de fora, o estranho, são elementos continuamente acentuados ao longo da obra e, de fato, isso acaba acontecendo. Pois bem, para além disso, existe também aqui um outro trecho muito interessante, dessa vez falando sobre os judeus e sobre o lugar que os judeus ocupam no mundo. E esse trecho diz o seguinte: certamente, o judeu enquanto homem é tão ruim como todos os homens, mas o judeu enquanto judeu, conforme a Bíblia, é uma parte do povo de Deus. Para acreditar em Deus, o homem, que é dele inimigo, precisa superar a sua própria natureza humana, amaldiçoada por Deus, mas como poucos o conseguem, o ódio contra os judeus torna-se algo absolutamente natural. Quanto mais longe um povo se acha de Deus, no atual estágio histórico, maior é o seu ódio e mais naturalmente o antissemitismo se transforma em um indício nacional. O próprio destino secular do povo judeu mostra ao homem que ele não é dono da terra, mas somente um operário de Deus e um errante. Então veja que este trecho aqui me parece ser muito significativo para que a gente entenda a proposta do autor aqui em explicar o lugar que o judeu ocupa, não apenas na União Soviética, mas nas sociedades ocidentais de uma maneira geral. Estava eu aqui tranquilo gravando o vídeo quando fui interrompido pelo carteiro. Então veja que foi uma interrupção movida por uma boa causa, já que agora eu tenho o volume 5 da edição definitiva aqui de Sandman, mas trataremos disso no vídeo de encerramento do mês de fevereiro. O que eu estava prestes a dizer a vocês é o seguinte: juntamente ali com toda essa questão envolvendo o antissemitismo e o lugar que o judeu ocupava na então União Soviética, encontra-se toda a discussão sobre o fascismo aqui neste romance do Gorenstein. E na página 334, o narrador diz o seguinte: qualquer criança sabe que a parte mais desinteressante de um jogo é o fim. A Idade Média foi uma infância renovada, alegre e temporária, que surgiu depois da velhice bíblica sábia e eterna. Foi precisamente na Idade Média que o cristão tornou-se em definitivo um pagão alegre. O fascismo, como todo movimento popular, é um alegre jogo infantil que começou com os gênios medievais, mas um gênio é dotado da grande capacidade salvadora de realizar o horror somente em sua alma e pensamento, poupando o mundo de sua mais terrível ameaça, a materialização de fantasias e extravagâncias humanas inconcebíveis. De onde então surgiu o fascismo na culta Europa? O fascismo surge quando uma infinidade de pobres crianças de sangue impuro inicia-se nos jogos notáveis da Idade Média. E um homem adulto, aparentemente um representante de uma nação adulta, liga-se facilmente a esses alegres jogos, afasta as amarras da razão que o privaram de tantos prazeres selvagens
e transforma-se numa criança medieval do século XX. Então veja que eu achei esse momento aqui extremamente interessante por conta da maneira com que o Gorenstein consegue explicar ao seu leitor o que é que vem a ser ali o fascismo, que estava presente, é claro, nas comunidades europeias ao longo do século XX, e isso talvez sirva até para os dias de hoje, não é verdade? Mas enfim, então essas questões envolvendo o antissemitismo e o fascismo são dois grandes temas do romance, mas aqui em Salmo nós também temos, por exemplo, a harmonização entre o Antigo e o Novo Testamento a partir das figuras de Moisés, que condenava os pecadores, e de Jesus, que salvava os pecadores. A partir então desses dois personagens bíblicos, este narrador vai desenvolver todo um raciocínio que aponta para a diferença entre a matéria e o espírito, e como isso foi importante e determinante para todo um processo de construção do cristianismo que se ancora, de um cristianismo que se ancora na negação de Cristo como um judeu, desconsiderando não apenas todos os aspectos religiosos próprios do judaísmo, mas também o lugar que o personagem Jesus ocupa nas narrativas bíblicas ao recuperar ali alguns traços de personagens presentes lá no Antigo Testamento. Se não me engano, no meu vídeo sobre o Êxodo, né, aquele projeto sobre a leitura da Bíblia, eu comentei com vocês que várias das características de Moisés, por exemplo, seriam depois aprofundadas em Jesus, pensando neles como personagens da Bíblia. E basicamente é nessa direção que vai aqui o nosso amigo Gorenstein. E graças a isso é possível concluir que, segundo este narrador, se você desconsidera o Antigo Testamento, você acaba se contrapondo também à verdade não apenas histórica, mas teológica de Jesus. E foi graças a essa negação de um Jesus original e, portanto, judeu, que os próprios apóstolos traíram essa figura messiânica que foi o Cristo, que vai representar então essa criança órfã que vai aparecer em todos os capítulos deste romance, que representa tanto uma linha tênue entre a ruptura com as gerações ali anteriores, quanto a preservação de todas aquelas tradições, que é algo muito próprio do judaísmo. Então veja que é muito interessante observar como que o aspecto messiânico envolvendo a criança órfã vai acabar ajudando na argumentação deste narrador aqui do romance, para que ele consiga reelaborar a história do cristianismo. Este é, evidentemente, um momento mais complexo do romance, porque é um daqueles momentos digressivos. Então o narrador para de falar dos personagens e começa a falar de toda essa questão envolvendo o desenvolvimento histórico da doutrina cristã, enquanto uma doutrina que se afasta de todos os pressupostos do judaísmo. Outra coisa que vai ser muito interessante, ainda pensando neste tema religioso aqui em Salmo, é a ideia de que o ateísmo pode ser melhor do que a idolatria, o que acaba abrindo espaço para toda a tendência que as pessoas têm de divinizar certos líderes. Sabe aquela coisa que a gente sempre pensa que fulano será o salvador da pátria, que o Dom Sebastião vai voltar e vai salvar Portugal, essa coisa toda? Pois bem, que fulano é o mito, que o cicrano é um injustiçado, etc e tal. Pois bem, essa nossa tendência, segundo a argumentação aqui deste narrador, é muito pior do que a tendência que as pessoas têm para o ateísmo, pensando nessa perspectiva mais religiosa. No caso aqui desse tempo histórico descrito ao leitor nas páginas desse romance, nós estamos falando de uma figura completamente divinizada, que foi o Stalin, que decretou em um determinado momento que se escondessem imagens religiosas. E aqui tem um trecho do romance que me pareceu muito irônico e muito interessante também, em que uma personagem cobre uma imagem de Jesus com um jornal e do lado dessa imagem ela coloca ali uma foto do Stalin. Só que com o tempo esse jornal começa a cair e daí você tem Jesus e Stalin ali lado a lado
como se fossem companheiros de batalha, como o próprio narrador diz aqui. Então perceba que, para além de todas essas questões mais filosóficas e teológicas, esse daqui é um romance extremamente irônico em todos os momentos. Mas enfim, o último grande tema sobre o qual gostaria de falar aqui com vocês, para poder encerrar esse vídeo, que já está gigantesco, imagino eu, é a ideia, a proposta que este autor coloca aqui, de nós pensarmos a arte como um elo entre Deus e a humanidade, porque a arte é essencialmente criação, e a criação é um atributo divino dado ao ser humano. Portanto, este ser humano é divino porque pode fazer arte, e é justamente por conta disso, que é justamente dessa ideia que advém aqui o título deste romance, porque na página 387, o narrador nos diz o seguinte: qualquer vida e qualquer destino, mesmo uma vida amarga e um destino cruel, à medida que se desenrola deve compor um salmo, um louvor ao Senhor por ela ter se realizado, a diferença das vidas que não nasceram e dos destinos que não se realizaram. Então veja que a partir deste momento aqui, explicado o título do romance, o narrador começa mesmo a desenvolver essa argumentação que justifique a ideia de que a arte é algo que une o humano e o divino. E ainda que a maldade faça parte da nossa natureza, porque além de tudo este daqui é um romance bem pessimista com relação ao ser humano, nós nascemos ao mesmo tempo com um instinto que nos orienta para Deus, com a vontade de entrar em contato com algo que seja divino. E isso, por si só, segundo este narrador aqui, já seria uma prova máxima da existência de Deus, porque afinal de contas, nós precisamos da água, portanto, a água existe. Então, se nós precisamos de algo divino deve existir. Perceba que eu, como vocês sabem, eu sou ateu, mas ainda assim eu achei esse modo de argumentação muito interessante. E este contato, então, que se estabelece entre o humano e o divino, acontece principalmente por meio da arte. E tudo isso acabou me fazendo lembrar da epígrafe aqui de O Mestre e a Margarida, ou melhor dizendo, de O Mestre e Margarida, que é um romance do Bulgakov, para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Porque nesta epígrafe, nós também temos aqui a ideia de que mesmo aquelas atitudes mais condenáveis, como por exemplo a maldade natural ao ser humano, acabam rendendo bons frutos, como por exemplo a arte. E aqui nessa epígrafe é dito então o seguinte: pois bem, quem és então? Sou parte da energia que sempre o mal pretende e o bem sempre cria. E essa epígrafe é tirada lá do Fausto. Muito bem, então veja aqui, com este vídeo eu fiz o hercúleo esforço de tentar transmitir a vocês toda a grandiosidade aqui deste romance do Friedrich Gorenstein, que por tudo isso acabou entrando para a lista de melhores leituras, não apenas do ano, mas também da vida. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro, e daí comprando pelo livro você fica feliz, eu também, e todo mundo se alegra, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!